Olá, boa tarde. Estamos começando mais um boletim hoje com o pessoal do Centro Acadêmico da Escola de Administração. Ali bem à esquerda temos o Felipe Brandão, que é o diretor social do Centro Acadêmico. Aqui ao meu lado o Marcelo Neme, que é o presidente do Centro Acadêmico da escola. E aqui à minha direita o diretor administrativo do Centro Acadêmico, que é o João Pérez. Como é que começou o Centro Acadêmico da Escola de Administração? Bom, há 5 anos e pouco atrás a gente começou uma discussão dentro da escola, quando se separou a escola do atual lá, que a gente fazia parte do FCE, né, Faculdade de Ciências Econômicas, e se viu a necessidade de haver um centro acadêmico próprio, né. Na época os nossos colegas que têm uma visão mais de direito, vamos dizer assim, eles não gostavam tanto da atuação da ECA, e que tinha uma atuação mais política e menos menos atividades, representatividade. Outro problema que havia era o seguinte: como os alunos do DAEC eram mais envolvidos com políticas e da economia, né? Eles que entravam para dentro do DAECA, e a representação discente toda da FCE era feita por alunos de economia. Então os interesses dos alunos de administração não eram atendidos, não eram vistos, né? Não existia atenção. Então, a escola que existe há 6 anos, é isso, né? A escola tem 6 anos. E o tem 5, Então eu estava recente no segundo semestre e houve uma assembleia para averiguar se os alunos de administração queriam que houvesse um centro acadêmico paralelo. Na época a gente não tinha sede, não tinha opção para colocar a sede, e o professor Calegaro ofereceu a sala dele, que na época devia ter 12 metros quadrados, que trabalhava junto com a Sandra e com um mestrando dele, que hoje é o Jorge, doutorando aqui da escola. Eu já vou colocar todo o nosso material, nossas pastas, nossas camisetas, né? Então, quer dizer, usar o telefone, usar fax, internet. Então era o dia inteiro a gente dando porta dentro, porta fora, sabe? O professor Calegaro deu muito apoio pra gente aí. Diz a lenda que na mesa do professor Calegaro essas gavetas eram cheias de pasta para vender do centro acadêmico. Era um negócio muito... Mas não tinha lugar para os papéis dele. Não diz a lenda, é verdade. Ele tinha um arquivo, e esse arquivo ele era um arquivo que ele tinha todos os documentos dele ali, tirou os documentos pra fora e tu abria, era pasta, camiseta. Aí na hora do meio-dia fechava o expediente ali, saía a Sandra, passava um aluno pra gente: como é que eu faço pra comprar uma camiseta? A gente pegava a Sandra na corrida: Sandra, vamos ir com a gente pra pegar uma camiseta pra vender pra guria, sabe? E eles deram muita força pra gente no começo, né? Deu até um desentendimento aí, vocês invadiram sim. Dele, assim, do nada, né? O Jorge, eu comentei com ele esse dia da tarde, ele não se lembrava muito, mas eu me lembro, ele não ficava muito satisfeito. Ele estava estudando ali, compenetrado nos estudos na internet, nem me lembro se ele tinha internet na época. A gente entrava, porta dentro, entrava sem e o professor falou: não precisa bater, só entrar. E ele ficava de orelha em pé com a gente. Mas aí a gente se uniu um grupo mais ou menos de 20 pessoas, que começamos a trabalhar em cima do estatuto que a gente queria para o centro acadêmico, né? Um estatuto que na época nos serviu, hoje já tem tem que ser feito algumas melhorias. E foi... Desde quando que vocês têm essa linha aqui? Olha, quando começou o prédio, que fazem... Em 2000. Foi em 2000 que veio essa linha, porque antes ficava numa outra salinha aqui dentro da escola, que era o tamanho de um banheiro, assim. Acho que o nosso banheiro é maior do que a salinha que a gente tinha, né? Hoje é um almoxerifado ali atrás do pessoal da segurança. E era 1,5 metro por 3, assim, sabe? Acho que não cabia nada, nem ninguém lá dentro. Mas o centro acadêmico é super bem organizado ali hoje em dia, né? Hoje conta com... a gente vem na comunicação, você conhece eu conheço. A comunicação, é algo, né? Mas você tá super bem, né? Isso conta com muito esforço de ex-presidentes nossos aí que esforçaram bastante para chegar aí onde está, né? E quais são as atividades que o centro acadêmico está desenvolvendo hoje? Vocês podem falar aleatoriamente. Bom, por exemplo, hoje o que a gente está tendo, uma das atividades que está sendo bem interessante, que é o ciclo de palestras, né? E o que a gente está buscando com o ciclo é mostrar novas alternativas para os alunos, entendeu? Por exemplo, assim, eu não preciso sair da universidade e ser
só posso ser somente trainee da Gerdau ou trainee da GM. Não, tem outras alternativas, ou seja, outras áreas que tu pode trabalhar, outras ferramentas que tu pode usar, que nem é o caso, a gente teve uma palestra sobre turismo, mas voltada para o administrador. Bom, onde é que o administrador no mercado turístico pode e deve trabalhar? Então, a palestrante falou, enfim, novas ferramentas, geoprocessamento com marketing. Então, o que a gente está tentando construir no centro acadêmico? É quase uma ideia assim de empreendedor por atitude, dar as ferramentas para os alunos, mostrar para eles novas oportunidades. Eu posso trabalhar na parte turística, mas eu também posso trabalhar com a internet. Tá? Tu não vai desenvolver o site, mas tu vai ver toda a questão de estratégia do site, relacionamento com o cliente, conteúdo. Então, uma atividade seria o ciclo de palestras, né, que é uma palestra por mês, está acontecendo inclusive na EATV, né? Para nós está sendo muito bom, porque tem público presente e público na internet. E pra gente é uma coisa nova, né? Então... e já houveram pedidos para recolocar algumas palestras no ar, que foi o caso do geoprocessamento de marketing, né? Então... geomarketing, que foi ao ar novamente, né? Então é uma coisa assim que, vem ao encontro dos nossos objetivos. Eu acho que é o encontro da escola da EATV, porque está criando um público, as pessoas de fora estão conhecendo, que nem na última tinha duas estudantes de turismo na faculdade de Torres que queriam vir para cá. Eu disse, não, assiste na internet. Estavam lá elas assistindo na internet, então a gente acaba se projetando para fora, né? Bom, enfim. Qual é a próxima palestra prevista? Aí é que tá. Agora o ciclo ele tá numa segunda fase, que é começar a pegar os alunos aqui dentro. Tem um aluno que tem uma empresa, enfim, tem um aluno nosso que tem uma empresa de consultoria que ele desenvolve softwares, então ele dá uma palestra assim, ele apresentou em sala de aula uma solução para uma empresa, que ele fez na empresa dele, então a gente vai pegar e vai trazer ele para a EATV. Agora a gente vai tentar focar mais nos alunos, agora que eles já conhecem, já viram como é que funciona, a gente vai começar a chamar os alunos. Mesmo, né? A EATV funciona, que interessante. Então é aquela ideia, né, da gente mostrar o que é feito aqui, mostrar que é feito com competência, mostrar a própria EATV, que olha, é uma coisa nova, nem todos têm, e mostrar os alunos que estão fazendo. Então, ciclo, um dos principais. O boletim também, né, que é um jornalzinho, um informativo que a gente faz todo mês, geralmente no meio do mês, que é para informar o que aconteceu, o que deixou de acontecer, qual foi a palestra, quais são as próximas palestras. Então, a gente está se preparando para a semana acadêmica. Como é que funciona esse esquema da semana acadêmica? A semana acadêmica, como assim tu diz que funciona? Como? O que é a semana acadêmica? A semana acadêmica é mais ou menos uma semana que envolve integração e difusão de conhecimento, por exemplo. Os alunos organizam uma semana acadêmica, os alunos via centro acadêmico, né? Organizam, convidam palestrantes, a gente tem necessidade, é que a gente funciona assim, a gente vê que os alunos têm necessidade de comércio exterior, tá? Ou tem necessidade de alguma coisa em relação à pesquisa de marketing. Então, se busca isso e se monta o ciclo de palestras. Semana acadêmica é a mesma coisa. Se vê o que os alunos estão precisando, o que eles pretendem assistir e se coloca uma semana. Na verdade, são 3 dias com palestras, em cursos, enfim. E como é que vocês têm esse elo com os alunos? Vocês fazem questionários? Como é que vocês chegam até as reivindicações? É assim, antes de tudo a gente é aluno também, né? A gente faz parte do centro acadêmico, mas a gente também é aluno. Nessa matrícula agora, de 2002-1, a gente aplicou uma pesquisa, que pedia e-mails, queria informações e algumas questões, o que tu te interessa, comércio exterior. Então isso já está nos servindo de base para a gente decidir. Conversa de corredor também. Conversa de corredor. Daí eu chego um aluno, eu tenho uma ideia, quem sabe isso. Eu, fulano, então, por exemplo, teve um colega nosso, Takeyoshi, tu não quer desenvolver essa ideia junto com a gente? Ou seja, a gente só não escuta, mas a gente quer trazer que o aluno venha gerir o seu projeto dentro do centro acadêmico. É legal o que ele está falando aí, porque até essa nova parte do ciclo de palestra, que é os alunos mostrando que sabem para os alunos, né? O nosso colega que deu uma aula de sala de aula mostrando, na verdade não foi o que ele fez na empresa dele, foi uma consultoria que ele prestou para uma grande empresa aqui, quer dizer, uma pessoa que está qualificada para dar uma palestra, entendeu? E essa ideia de botar os alunos para dar palestra para os alunos vem de outro colega nosso que encostou na gente e falou assim, olha, quem sabe a gente não faz isso aí? Quer dizer,
Normalmente o pessoal é passivo, assim, não é que aqui não é tanto, né? Então nós estamos tentando desenvolver um lado, assim, das pessoas mais ativas, assim, em função da escola, sabe? Então nós estamos desenvolvendo ferramentas de comunicação mais eficazes, né? Tipo, o nosso formativo, como ele disse, está saindo todo mês. Além de dar informações sobre o que está acontecendo na escola a título de eventos, também passa a representação discente, que é o que acontece na escola, por trás da escola, né? Os bastidores, né? Como se diz, mas não é bem os bastidores, porque está aberto para quem quiser, né? Agora a reunião do Conselho de Unidade, que quem preside é o professor Becker, que é o diretor, ele está fazendo questão de fazer de porta aberta numa sala de aula, quer dizer, qualquer aluno que quiser entrar na reunião pode entrar. Só que a gente sabe que nem todos os alunos podem, né, participar das reuniões. Então o que acontece? Nós damos um relato do que está acontecendo nessas reuniões, né? Deixando os alunos à par. Deixando os alunos à par. E outra coisa que a gente está querendo desenvolver é, além dos alunos sugerirem pra gente novos projetos, novas ideias para o Gaiá, também participar dessas novas ideias, entendeu? Porque essas ideias, como o Felipe falou, que nós estamos querendo desenvolver uma ideia empreendedora para atitude, né? Porque quando você vai desenvolver uma ideia, não é apenas dar a ideia e acabou. Tu tem que pegar a ideia, tem que transformar a ideia no projeto, né? Então o empreendedor transforma a ideia no negócio, né? Tem que planejar a ideia, dependendo da ideia tem que vir recurso para a ideia, né? Tem que executar a ideia e ainda tem que controlar, tem que ter o feedback depois, ver o que deu de errado, o que deu de certo, onde é que a pessoa acertou, onde é que a pessoa errou, né? E se valeu a pena também. Se valeu a pena, mas tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Mas assim, o que o João tá falando, que a gente quer trabalhar é assim, empreendedor é o cara que vê a oportunidade e sabe gerir essa oportunidade. Então a gente está passando daquela ideia, só receber as ideias dos alunos, legal, não. É legal, tu identificou uma oportunidade, seja aqui dentro da escola ou mais futuro uma oportunidade de negócio, tô legal, então tá, então vem gerir essa oportunidade que tu identificou. A gente está passando não só ser tão receptivo para as ideias, como a gente sempre mas tentar trazer essa mesma ideia, trazer o gestor, não, vem cá, aprende a gerir essa ideia, porque quando tu estiver fora, por exemplo, tu vai ver uma oportunidade de negócio, eu posso atuar aqui nesse nicho de mercado, então tá, só que tu viu, isso é uma coisa, agora a gente quer desenvolver que os alunos aprendam a gerir. Sabe, é um negócio assim que o professor Mota falou na campanha para diretor agora, eleitoral para diretor, né? Que a gente tem que ter uma escola mais proativa, né? Exatamente isso, a gente quer os estudantes mais proativos dentro do centro acadêmico, dentro da escola, entendeu? Eles empreendendo, buscando fazer as coisas para dentro da escola. Por exemplo, agora, dentro dos projetos, que era pergunta central que você tinha feito, né? A gente quer fazer além do informativo que a gente já está fazendo, né? Que é um informativo que visa ser mais rápido, o cara ler um pouquinho antes de entrar na sala de aula. A gente está pensando num jornal mais denso um pouco, assim, que as pessoas coloquem a sua posição, entendeu? E o centro acadêmico também seja propositivo, assim, coloque o que pensa, entendeu? A ideologia que cerca. Para isso dentro da escola, às vezes o pessoal da direção não gosta muito das coisas que vocês falam, assim. Bem, não dá para agradar todo mundo. O importante mesmo para nós, o foco é o aluno, não o que a direção pensa, entendeu? A gente tem uma boa relação. Sim. Sempre teve uma questão de respeito. A gente respeita a posição da direção, enquanto representante da escola como um todo, mas principalmente por eles serem nossos professores, né? Porque muitas vezes as ideias dos professores são mais representadas ali, até por eles serem professores, né? E ao mesmo tempo sempre existiu esse respeito também pelas ideias dos alunos, entende? A relação é baseada em cima do respeito. Mas a questão é assim, até se vocês forem ver, a gente teve agora na posse ou foi na transferência de cargo de direção? Na posse, da nova direção. E a Vrana, né, a reitora da universidade, falou que centro acadêmico não é pelego, entendeu? Ou seja, ela argumentou
até saiu no nosso boletim informativo, já escreveu um texto pra gente. Ela disse assim, ó, é um dos poucos centros acadêmicos que conversam. Necessariamente eles não têm a mesma opinião da direção, mas eles respeitam a opinião da direção e sabem se posicionar. Então, não é assim, a história do centro acadêmico sempre vem marcada por esses 5 anos, né? Que é um centro acadêmico que soube se posicionar e soube respeitar a opinião, por exemplo, de um diretor, ou enfim, mas sempre soube negociar também. Então não existe assim, tipo, a direção não gosta. Isso. Querer mudar o mundo ali. Ou sair assim, direto contra eles. Não, a gente negocia e a gente se posiciona. E sem largar o que a gente acredita, entendeu? Porque a gente tem muito contato com os alunos, né? E muitos professores ainda acreditam que, eu sou professor, né? Tem muito isso, né? E eu estou certo, a gente é professor. A insatisfação é do cliente. E o cliente, na verdade, somos nós, né? Não somos mais importantes ou menos importantes, mas quer dizer, se há uma insatisfação, se há uma desistência do curso, né? Hoje eu estava num painel sobre uma nova proposta para o curso de graduação e foi notado que foi levantado um dado que os alunos desistem muito no segundo e terceiro semestre da faculdade, né? Por problemas que a pessoa entra no curso, a primeira cadeira que ele tem é introdução à administração. Aí o cara não vê quase nada de administração e muito menos administração do que é hoje em dia. Vê uma teoria lá, vê o que é Venato, né? No segundo semestre é a mesma coisa. Então o cara, não é isso que eu queria. Isso eu acho que na maioria das faculdades, né? Essa coisa do currículo. E as cadeiras dos outros cursos também, que tem umas que são bem pesadas, assim, que os professores normalmente são sem palavras para dizer assim. Também foi discutido isso hoje e o que foi discutido foi o seguinte, que não deveria, não é abaixar o nível da prova, o nível da cobrança do professor, mas sim mudar o método de ensino, né? Claro, porque não vai adiantar nada de fazer isso aí pela pessoa mais fraca e daqui a pouco sai um monte de diploma de administração com gente desqualificada, né? Não é o que nós queremos diplomas, as pessoas falam, esse foi meu colega, né? Com certeza. Essa é a ideia. E os outros tipos de projetos de entretenimento, festas? Bem, assim, a gente tá pensando em fazer uma festa agora por 5 anos, aniversário dos 5 anos do centro acadêmico, né? E a gente está planejando isso daí para dezembro agora, né? Que é o aniversário do centro acadêmico, dia 7 de dezembro. E a gente está pensando em fazer uma coisa mais simples, não uma coisa muito grandiosa, porque não dá certo. Festa também é a questão de costume, assim. Se dá certo umas 3, 4 vezes, tá confirmada a festa, mas se não dá certo a primeira, daí esquece. Nós já tivemos muitos problemas. Alguns problemas você já. Prejuízo atrás de prejuízo, mas a gente é esse que a gente tá propondo pro centro acadêmico novo, entendeu? É uma proposta empreendedora, que o cara entre e não fique perdido lá dentro, quer dizer, não, eu vou fazer uma palestra, eu tenho mais ou menos uma cultura dentro do centro acadêmico que o cara sabe se instruir para fazer uma palestra, sabe fazer uma festa para 1000 pessoas é uma festa muito difícil de planejar. Por exemplo, o ciclo de palestras, assim, sabe, ele tá começando pequenininho. Mas assim, eu lembro que na primeira que eu fui, eram 10 pessoas dentro da sala, assim, daí 2 professores liberaram, daí ficou 45 pessoas, isso porque os professores liberaram, né? Mas assim, o normal era em torno de 10, hoje já está em torno de 20 pessoas assistindo, é tudo uma questão de cultura, sabe? As pessoas começam, tem um ciclo de palestras, é uma atividade legal, dá para aprender alguma coisa, vou lá ver, entendeu? É mais ou menos por aí. E é bom lembrar que o nosso ciclo de palestra, ele foi anunciado na 0 Hora, tá? E ele também tem uma geomarketing do turismo, que ele não visa só o público interno, ele visa a parte social, que é instruir pessoas que sejam interessadas, né, que às vezes não têm condições, não têm acesso, né, a esse tipo de formação. Então nós estamos sempre nos preocupando tanto com a parte de instrução dos alunos, com a parte de instrução da população, quem participa. E quer deixar desde já, né, claro, nossa mensagem que semana acadêmica vai ser a mesma coisa, nós vamos nos preocupar com isso aí, de trazer outros cursos da faculdade inteira, porque a administração hoje está envolvida com qualquer negócio, né? Se a pessoa vai abrir um consultório dentário, se vai abrir uma padaria, se vai abrir uma empresa química, se vai abrir uma empresa
qualquer empresa que ela vai abrir porque se formou em engenharia, se formou em alguma outra faculdade, né? Lembrando que a cada dia que passa diminuem-se os empregos em empresas grandes, né? E aumentos em pequenas e médias empresas, né? Quer dizer, cada dia mais vem-se a necessidade de desenvolver uma proposta empreendedora, né? E eu acho que não cabe a ninguém mais que a nós mesmos, administradores, uma proposta empreendedora para desenvolver isso aí no âmbito de todos os alunos. Outra, falou das festas, assim, ó, a gente tem um contato muito bom com os outros cursos, né? A gente já fez um curso com o Centro Acadêmico de Medicina. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Então foi administração e medicina. Então o que a gente já está prospectando e conversando é fazer festas em conjunto com os outros centros acadêmicos. Como é que é a relação com os outros centros acadêmicos? A relação com os outros centros acadêmicos, o Marcel tem até um pouco mais para comentar, mas eles nos veem com bons olhos, por exemplo, que dentro de todos os centros acadêmicos, o Centro Acadêmico de Administração é um dos que mais busca a participação em conjunto com os outros centros acadêmicos. A gente vai até, por exemplo, o Centro Acadêmico do Direito, Centro Acadêmico da Medicina e tenta fazer algo em conjunto, porque no normal geralmente são todos muito separados, né? Cada um Como é que a gente pode dizer que é o CAIA, assim, no movimento estudantil dentro da universidade, né? Nós saímos da sombra, sabe? Que era um centro acadêmico que até pouco tempo atrás não era conhecido, não era respeitado, não se conhecia muito do que era administração. Nesses 2 anos aí, a partir de 2000 a gente tem começado a participar. A gente participou em 2000 da comissão eleitoral para as eleições do DCE. Ano passado também se chegou a participar, mas não se foi adiante, né? Esse ano a gente participou novamente disso, sim, e com alunos da administração, tanto nas chapas das eleições para o DCE, quanto na própria comissão eleitoral. A gente tinha, o centro acadêmico participava, foi um dos que participou durante todo o processo de formação das eleições e durante o próprio processo eleitoral. Só te interrompendo um pouco, Marcelo. Isso é interessante notar que isso é um aspecto onde nasceu o centro acadêmico. A proposta inicial do centro acadêmico era não se envolver com nada de política, tanto estudantil como partidária. Então, os alunos já vieram com essa mentalidade, entendeu? E eu queria agradecer ao Marcel, né, por ter começado a mudar isso aí, porque foi realmente ele que começou a ir atrás do DCE, abaixo de críticas nossas, entendeu? Não te mexe com esse pessoal, porque o pessoal é tudo meio, sei lá, meio doido, sei lá. Sociais ali. Pois é, e depois dessa eleição que eu me envolvi também na eleição do DCE, tu vê que os anarquistas das ciências sociais foram mais marqueteiros que os marqueteiros da administração da Chapa 1, entendeu? Então os caras foram totalmente organizados, eles bolaram uma proposta, passaram em sala de aula falando que era uma proposta clara, entendeu? E que fosse de interesse dos alunos, foi uma proposta bem política. Quer dizer, tu aprende com um anarquista de ciências sociais, tá? Um cara que é um cabeludo, fala assim, não, esse cara aí deve ser um marginal, vai me assaltar. Não, o cara é um baita cabeça. Existe a troca de experiências muito, muito grande, entendeu? E você vai participando das reuniões deles, você vai ver que eles se envolvem com políticos atrás de interesse da universidade, entendeu? Eles vão fazer são muito mobilizados. São muito mobilizados. As cadeiras lá, assim, todo dia tem palestras É interessante. E vamos lá. É interessante porque são anarquistas, né? Tipo, eles não acreditam em eleições, esse tipo de coisa, eles não acreditam. Daí é um negócio assim, muito peculiar da URGS, assim, sabe? Mas eles participaram participaram da eleição a fim de entrar pro DCE e botar a proposta deles em pauta para os estudantes, né? E eu acho que tu vê o cartaz dele no nosso mural ali, um cartaz escrito à mão, uma folha de pão assim, mais ou menos, com um desenho de uma pizza e venha para a reunião do SEB, não sei como é o nome, a pizza Conselho de Entidades de Base. E a pizza do SEB, que é a eles dão pizza pro pessoal, cada um chega lá, dá um pila, né, um valor simbólico, sabe? E come pizza e reúne a galera e entra um papo totalmente assim, voltado para a universidade, voltado para os alunos. Mas assim, ó,
Tu sabe como é que CAIA começou a participar de movimento estudantil dentro da universidade, com os outros centros acadêmicos e tal? Foi assim, em 2000, tinha eleições do DCE, daí o pessoal chegou aqui, o pessoal de uma chapa pro DCE chegou aqui no CAIA e disse assim, não, porque tem um tal de Vinícius que foi lá no Conselho de Ideais, que era o nome na época, e votou pela administração, daí a gente ficou indignado no centro acadêmico, não acredito, foram lá e votaram pela gente, nem vieram conversar com a gente aqui. Daí eu sei que só esse ano eu fiquei sabendo que aquilo era mentira, era só pra gente ir na reunião, sabe? Por causa de uma mentira a gente começou a participar, assim, hoje em dia os centros acadêmicos tá mais ativos, assim, né, dentro do... Conversando com... Não tem distinção pra conversar com ninguém, com nenhum centro acadêmico, sabe? Tá um negócio bem legal, assim. Tem meio que aquela ideia assim, que o pessoal da administração produzir e tal. É muito forte na universidade. Uma coisa importante pro administrador é tu trabalhar com interdisciplinaridade. Ou seja, a gente não pode simplesmente fechar os olhos, por exemplo, que a gente está dizendo para os outros, que nem o João falou, os próprios anarquistas estão sendo mais marqueteiro, digamos que... Então, a gente tenta trabalhar com isso também, por ser uma característica da nossa profissão, entendeu? Do profissional de administração. Também tu tá aberto para outras visões, para outras opiniões, então por isso que a gente falando que a gente se envolveu com as outras chapas, com os outros centros acadêmicos, também uma visão nossa, olha, administrador é uma questão de interdisciplinar, ou seja, tu trabalha com várias áreas. Tu não vai trabalhar só com administrador, tu vai trabalhar com engenheiro, vai trabalhar com médico, vai trabalhar com psicólogo. Então tem isso também, a gente tem em mente essa ideia. Essa ideia entra juntamente com aquela ideia do empreendedorismo, né? Que nós vamos ter que, de um jeito ou de outro, nós vamos ter que ligar um conhecimento técnico do engenheiro, do médico, do dentista e tudo para criar transportes, né? Para criar empresas de química, empresas de engenharia, né? Com uma visão melhor de negócio que o administrador, que é o técnico nisso. O administrador cria a visão do negócio e o engenheiro, o médico tem a visão técnica da área de trabalho. Então, isso é muito necessário. E a partir do momento que eles têm uma visão que a gente chega um dia, que a gente não dá atenção, que a gente não estamos virados só para nós mesmos, que era a ideia até inicial do CAIA, entendeu? Corta um relacionamento muito importante dentro da universidade, quer dizer, é o network, né? É a rede de relacionamento do administrador sendo podada por uma imagem que muitas vezes não diz o que é verdade, entendeu? Então nós estamos procurando mudar isso aí, em participando de reuniões. A última reunião do CEP que teve, tinham 11 pessoas de toda a universidade, tá? 3 eram administradores. Era eu, Marcel e um Marcelo. E o Marcelo, que é o participante da Chapa 6. Tu falou em festas, não podemos esquecer que a gente participa também dos encontros que tem. Por exemplo, teve um agora em Santo Ângelo, no caso fui eu e fui um aluno representando o centro acadêmico, que também é encontro regional, encontro gaúcho de estudantes de administração. Então, além das festas que a gente está querendo fazer, festas fazer em conjunto, a gente sempre está participando dos encontros, que é muito legal. A gente quer ver se a gente consegue mobilizar mais os alunos aqui para eles participar, para eles dizer, tu integra, tu faz festa, tu aprende, olha, é show de bola. A gente não conseguiu ainda levar um grande número de alunos, assim, mas a gente sempre está indo, sempre está conversando com os outros centros acadêmicos de Caxias, sei lá, Santo Ângelo, Rio de Janeiro, que nem teve agora no próximo. E é uma parte também, assim, de integração, né, de diversão, os encontros também, né. Que tipo de outras reivindicações vocês têm dentro da escola? Bem, assim, a gente tem conversado muito com a direção a respeito de uma reforma curricular dentro do curso, que o João já citou uma parte aí que se deve melhorar o nível dos professores, mas não baixar o nível das cadeiras que estão sendo dadas, entendeu? Isso daí é interessante, está dentro dos professores também, mas principalmente a direção da aula desses, né? Porque
nosso corpo docente é muito bom, tá? Nossos 50 professores que nós temos aí que são titulares, que são contratados pela URGS, né? Por concurso e tudo, 35, 36 são doutores, né? Não existe isso em lugar nenhum, entendeu? É muito grande o nível. O restante é mestre e tem 2 especialistas, se não me engano, tá? Quer dizer, nosso corpo docente é excelente. O problema é o corpo docente dos outros departamentos. Também, e falta direcionamento para uma coisa só, entendeu? A escola, ela tá, parece que por falta de formação entre os núcleos de estudo, entre os professores, entendeu? Falta de troca de informação, parece que cada professor está indo para um lado, entendeu? E falta uma unidade, uma linha mestre que leve o aluno para um caminho, entendeu? Um caminho de análise. Eles cobraram muito a questão analítica, que os alunos não vão conseguindo. Não está sendo um curso para criar alunos, porque para analisar sistemas, está sendo um curso para impor ferramentas que vão usar daqui para frente, mas o mercado de administração, ele é muito dinâmico, né? As empresas são muito dinâmicas, as organizações são muito dinâmicas, porque a sociedade é muito dinâmica, né? Claro. Então, o que acontece? A pessoa sai daqui com uma técnica que, às vezes, que ele aprendeu no primeiro semestre, já quando ele sai, já não está valendo mais, entendeu? Então, também existe essa crítica aí dentro e essa necessidade que muitos professores estão vendo, então, e isso é muito importante, tá? De mudar para isso aí. Também tem um problema, como ele falou, que 40% dos nossos professores são de outros cursos, né? São da matemática, são da direito, principalmente direito tem muito problema com a gente. Esse semestre tem uma cadeira aqui de direito comercial que trocou 3 vezes de professor. E, quer dizer, no mesmo semestre. Eu tive isso também na minha época, por coincidência, em direito comercial. Não sei se é coincidência, se é sempre isso. Pois é, e o pessoal teve 4 semanas de aula e acabou a faculdade, entendeu? Porque trocou, aí cadê nosso professor? Não trocaram imediatamente, não substituíram imediatamente, tá? E o pessoal teve 4 semanas de aula para uma cadeira de direito comercial, que é uma cadeira importante para os alunos de administração, entendeu? Ainda mais relacionado ao empreendedorismo, né? Que é o que a gente tanto quer. Então tem muitas coisas a se mudarem. E aí um professor disse, mas comentou com outro professor que estava dando a palestra, né? Participando ativamente lá. Então, mas não tem como eu atuar em cima de professores de outros departamentos. Aí o professor de outro departamento disse para ele, o professor Norberto Hoppen, o pró-reitor, disse, não, tu tem que atuar com os outros professores de outro departamento. Tu tem que ir lá em outras congrades, tem que falar, olha, nós estamos estudando disso, nós queríamos que os professores que fossem mandados para lá conversassem com a gente antes para ter uma visão da cadeira, em que essa cadeira toca o administrador, entendeu? Então foi uma coisa bem interessante o painel que teve hoje. Deve estar na IATV, deve estar, não está na IATV. Quem quiser. Ele foi apresentado no termo, demora um pouco, né? Mas daqui uns dias é interessante para quem tiver interessante no currículo da administração. Foi bem interessante. Veio um professor da FGV do Rio de Janeiro, um professor que foi responsável pela mudança do currículo da UFPR, né, Federal do Paraná, e veio o pró-reitor de graduação, adjunto, né, que é o Norberto Hoppen, nosso professor da administração. Foi bem... Tinha uma professora também da pedagogia, tá, que é a professora Lúcia, né, e ela... E foi um debate bem rico. Quem tiver interesse, vale a pena dar uma olhada Outra das reivindicações assim que o centro acadêmico tem sentido necessidade de puxar junto à direção da escola está relacionado a um segundo piso, um segundo pavimento ali para o centro acadêmico. Se metem nesse negócio do... Não. Nossa, vai ter a luta principal do pessoal aqui. Não, isso daí tá desde... O debate da direção, né? Todo... não, vamos conseguir mais espaço. Por aí, sabe? Não, é que assim, ó, a gente considera vital o aporte de espaço físico para o centro acadêmico, né? Porque a gente tem um déficit muito grande. Veja bem, a gente tem uma escola de administração que tem 2.000 alunos.
O centro acadêmico, todos os alunos, praticamente todos os alunos da escola são representados pelo centro acadêmico. No entanto, o centro acadêmico tem 30 metros quadrados, 60? 40 metros quadrados, acho. 30, 40 metros quadrados. E é insuficiente para ficar 10 pessoas dentro do centro acadêmico, sabe? Claro. E a gente... Eu me referindo no negócio do espaço físico de toda a escola, se né? Tem esse esquema também, não? Em alguma coisa, por exemplo, a biblioteca agora a gente teve o dedo do centro acadêmico ali. Que a ideia era que a biblioteca permanecesse do mesmo tamanho e fosse feito o auditório. Então o que a gente ia ter? A gente ia ter uma biblioteca meia boca, digamos assim, e um auditório também, que não é de aula maior, né? Então não é melhor tu ter uma biblioteca boa e depois tu deixa pra daqui a 2, 3 anos tu fazer um auditório legal? Eu acho que é por aí, entendeu? Outro aspecto que o Caia foi incisivo na mudança, na planta do prédio, não na planta, mas no aspecto da frente ali, é que onde tem aqueles bancos hoje ali, tem uma área que o pessoal fica sentado ali embaixo das árvores. Muitas pessoas conversam, bate papo ali, um lugar de integração dos alunos. Ali tinha previsto um paisagismo pro local. E acho que foi até através do Marcel, né, Marcel? Foi tu ou foi o Marcelo que... Foi o Marcelo. Foi o Marcelo e ele falou, não, professor, nós não temos ambiente para... Que é o ex-presidente nosso, né, de 2 gestões atrás. Nós não temos ambiente para ficar os alunos, os corredores não tem cadeira, não cabem os alunos, não cabem a quantidade de alunos que tem. Eu lembro que a gente fez uma baixa assinada, teve 840 assinaturas daí, pedindo uma área de convivência para os alunos, daí eles pegaram e botaram uns banquinhos dentro do prédio, assim, esses bancos que tem aqui nos corredores de sala de aula. Assim. Por falar nisso, tem um tapezinho do Marcel ali na frente da escola que a gente vai mostrar agora. Vamos ver como é que ficou, tá? Fala um pouquinho sobre o centro acadêmico, né, Marcel? É. Se escapar dessa, não vai não. Vamos ver isso agora, depois a gente volta. Oi, eu sou o Marcel, presidente do Centro Acadêmico, e nós vamos falar um pouco sobre o CAIA. O Centro Acadêmico da Escola de Administração surgiu em 7 de dezembro de 1997, a partir do desmembramento do antigo DAECA. Nós somos a entidade representativa de todos os estudantes de graduação e pós-graduação acadêmica em administração da URGS. E a gente faz a representação política dos estudantes perante a reitoria, perante a direção da escola de administração e perante as outras entidades representativas dos estudantes da universidade. Entre as atividades que o Centro Acadêmico tem realizado, a gente pode incluir aí festas, torneios esportivos, como torneios de futebol. A gente tem realizado várias atividades no âmbito da Universidade Política Estudantil mesmo. A gente agora participou das eleições do DCE como membro da Comissão Eleitoral. E nós também organizamos a consulta acadêmica dos estudantes para o diretor da escola, né? Entre outras atividades que a gente tem desenvolvido mais de representação política dos estudantes. O Centro Acadêmico é a entidade que indica e que organiza as eleições para os representantes discentes dentro da Escola de Administração. Aí nós temos o Departamento de Ciências Administrativas, nós temos o Conselho da Unidade, nós temos a Congrade, nós temos a Comissão de Extensão. Essas são as atividades que o Centro Acadêmico tem desenvolvido mais friamente, mais eficazmente. O Centro Acadêmico também tem voto e muitas vezes indica os alunos para participarem do congresso da UNE. E nós temos votos no CONEB, que seria o congresso da UNE de entidades de base, e também temos voto no DCE, que é a entidade geral dos estudantes da URGS, né? Além da FENEAD, que nós estamos sendo representados. Como participar do Centro Acadêmico? Bem, tem 3 modos de isso acontecer. Uma é se candidatar nas eleições, que vão acontecer no ano que vem, provavelmente em abril ou maio. Outro modo é trabalhar de colaborador do Centro Acadêmico. Qualquer estudante pode ser colaborador, assim como pode se candidatar, né? E outro modo é ser bolsista, porque agora, a partir desse ano, talvez até o final do ano, nós vamos estar abrindo vagas para bolsistas da universidade para trabalharem no Centro Acadêmico.
nós estamos em fase de captação de recursos para o ciclo de palestras. A gente tem conversado com o pessoal do CRA para eles bancarem o projeto inteiro. Sobre o segundo andar do centro acadêmico, nós estamos encaminhando um pedido de projeto arquitetônico para a prefeitura universitária e estamos em fases preliminares de organização do torneio de futsal para toda a universidade. Tá. Ok, então esse foi o videozinho, Marcelo testou ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa pra editar aquilo ali. Essa foi pra cima, então, que tava falando. Eu espero que tenham botado a melhor tomada, né? Não, essa daí se não me engano, essa daí é a pracinha. Se for a tomada certa, né? Bem, não, voltando à parte do espaço físico, né? Eu queria falar que sobre o segundo piso do centro acadêmico, a gente agora está tocando, estamos com um projeto já, um processo administrativo que a gente abriu na universidade, né? Está saindo da escola, está indo para a Proinfra. Para quem estiver interessado, está andando o negócio e é só chegar ali no CAA e perguntar para a gente como é que está indo ali, que a gente... Por enquanto nós estamos, esse projeto está concentrado na elaboração do projeto arquitetônico, né? Uhum. Não é o projeto, a execução da obra por enquanto, porque alta grana. A prefeitura, a reitoria tem a área dela de arquitetura, né, de engenharia, que vai fazer projetos pra gente, entendeu? E nós contamos com o apoio dos professores, né, pra empurrar esse projeto lá, porque esses projetos costumam ser demorados, né? Tem que passar por algumas bancas de análise também. Os professores atuam dentro do centro acadêmico, como é que é isso? Olha, é interessante isso aí, porque tem mudado bastante ultimamente, tá? Eles têm participado assim, ó, em sugestões, tá? Em buscar a gente para trabalhos juntos, tá? Existe uma tentativa aí da gente começar a trabalhar junto com alguns professores, tá? A professora Marina se mostrou bastante interessada em tocar alguns projetos com o centro acadêmico. Professora Marina, porque ela está na Câmara de Extensão e na comissão de extensão aqui da escola. A extensão vai encaixar de novo o nosso projeto de empreendedorismo por atitude dentro do centro acadêmico, né? E também alguns professores assessoram a gente quanto às representações discentes, como nós, como alunos, como representantes dos alunos, que no meu caso eu sou representante discente da Congrade, como nós podemos atuar frente a problemas dentro da escola, administrativos, problemas com professores, qualquer coisa. Também, outro ponto, bom, acho que não tem outro ponto. É interessante assim que os professores sempre se mostram muito dispostos a nos ajudar. Eu acho que mais é uma questão da gente procurar os professores, a gente tem essa ideia, todos que a gente procurou até hoje se mostraram dispostos, seja para liberar a turma, seja para indicar alguma atividade do centro acadêmico, ou seja para nos dar alguma dica, ou debater alguma coisa do centro acadêmico. Então, é o que a gente estava falando antes, né? Criar cultura. Eu acho que muito tem que partir dos alunos, né? Que a gente representa os alunos, mas o centro acadêmico, na verdade, são todos os alunos. Mas muito tem que partir dos alunos em buscar os professores. Não ser eu entro na sala de aula, assisto, o professor fala, eu passivamente assisto, saio embora, vou para minha casa jantar. Não, é o aluno buscar o professor. E quando a gente buscou, todos se mostraram assim dispostos. Mas a gente vê que tem que desenvolver mais, né? Mais essa parceria, né? Sabe que esse respeito assim que a gente está tendo dos professores, por parte dos professores agora, né? Também se deve muito assim, a gente vai para uma reunião do Conselho da Unidade, ou então vai para uma reunião do sanduíche, que chamam, né? E a gente consegue dizer o que a gente quer dizer, ao mesmo tempo a gente não é de chegar lá e ficar, porque vocês são aquilo, vocês são isso, chegar e ser embasado, ser sério. Claro. Exatamente. Exatamente, ter argumentos fortes assim e tentar negociar aquilo que a gente tinha falado antes, entendeu? Tentar deixar o diálogo sempre aberto, mas ao mesmo tempo deixando claro o que a gente quer. Tu
você vê que muitos centros acadêmicos ficam nessa, de ficar criticando e detonando e não conseguem nada, porque ninguém vai. Exatamente. Ninguém vai. Eu tenho visto bastante isso. Com alguém que só tá querendo vencer pelo grito, né? Sem argumento. Eu fui do DCE ano passado, até o início desse ano eu era membro do DCE, e a gente via muito centro acadêmico indo até o DCE dizendo, porque a gente brigou com a direção, a gente não sabe o que vai fazer, sabe? Não é assim, tu pode dizer, tu pode até chegar e de repente ter uma briguinha, mas tem que reconciliar. Senão é ruim para os dois, assim, é ruim para os estudantes que não conseguem alcançar o objetivo e é ruim para a direção porque começa a ter problemas com os estudantes, né? Só uma coisa interessante é que nós fazemos questão de deixar isso dentro do centro acadêmico e também quando estamos nos posicionando frente aos professores. É que nós não estamos discutindo com ele, não é a pessoa, né? Isso. E não estamos discutindo, não é pessoal. Não é nada pessoal, entendeu? Nós temos que ter ideia. Por exemplo, qual é o interesse? Quando a gente vai discutir, não, professor, o interesse, nós temos uma escola de qualidade, não é? Então é isso que nós estamos propondo, né? Não é tipo assim, mas tu nunca fez nada, tu não. Nós argumentamos que não. Esse lado está bem tipo assim, nós com certeza agradecemos o professor Calegar, o professor Becker, né? Que ele foi muito esquecido nessas transições aí. Quer dizer, os dois estiveram juntos, né? O Batman e o Robin. Estavam sempre bem juntos, né? Então, ficou muito na figura do professor Calegar, que era o diretor, né? Estaria do gordo e do magro, né? Agora o professor Calegar tá magro também, não pode falar. O professor Calegar tava contando na posse lá junto com o professor. Ele citou que ele era um gordo e um magro, já não conhecia. Ele fez questão de dizer que não sabia quem era o gordo. Mas quer dizer, nós somos completamente gratos, acho que todos os alunos estão pelo nosso prédio hoje, né? Porque você da comunicação tem certeza que não existe outro prédio desse na universidade, né? Para graduação não, né? Pois é, sem comentário, exatamente. Então quer dizer, nós somos completamente gratos. Estamos vendo que existe mudança, realmente está havendo a mudança do quadro de professores, estão entrando professores qualificados, tá? Não vamos dizer que nada melhorou, que é mentira, né? Nós não queremos dizer isso. Nós queremos apenas tentar direcionar essa melhora pra gente, entendeu? Porque a gente, como no boca a boca ali, a gente sendo aluno e participando, sentindo as reclamações, né? Que a gente pega um comentário de um colega que está do nosso lado para tomar água no bebedouro e chegamos no centro acadêmico e comentamos com o outro, o cara falou isso, não sei o que, do outro centro acadêmico, da escola, do professor, né? Claro. Então nós sentimos, a gente tem essa possibilidade de sentir o povo, né? Claro. Quando a gente começa a escutar demais é porque tem problema aí. Então a gente procura sempre estar, professor, nós temos problema assim, assado. E então, quer dizer, nós vamos explicar, né? Pelo jeito eles dão. Não, às vezes eles não aceitam e nos podam, né? Mas como o Felipe disse, o Marcelo também disse, nós respeitamos a posição, porém continuamos lutando pelo que a gente acredita, né? Exatamente. Então, a gente tem muita coisa pra falar ainda, mas infelizmente tem que deixar o resto pra outro dia, porque nós estamos muito longo, né? Aí, mas a gente tem daqui 2 semanas, a gente volta e faz de novo, aí continua a partida. Beleza. Tem muito assunto pra gente tratar ainda, tá? Agradeço a vocês pela presença, aí até o próximo boletim com o Centro Acadêmico. Tchau, eu agradeço também, a TV aí. Tá. Até a próxima. Tchau.